Boa noite, pessoal. Erev Tov, Shabbat Shalom. Estamos no Shalom hoje, prontos para mais uma porção, para mais uma paraxá. A paraxá de hoje, Vayirá. Temos a paraxá de hoje, Vayirá. E a paraxá, ela, mais uma vez, toda se desdobra com a presença de Avraham, nosso patriarca. Então vamos começar a paraxá contando a história dos sábios. Depois eu vou mudar um pouquinho o sistema, o método. Vou trazer direto já dos textos, das Sagradas Escrituras, da Torá. Vou ler direto do texto. E aí a gente vai comentando os textos. A paraxá, ela começa no capítulo 18 de Gênesis. Você pode dar uma parada no vídeo, procurar na sua Bíblia aí, 18 de Gênesis, a partir do versículo 1. Gênesis 18, 1. Então os sábios contam o seguinte: a hospitalidade de Avraham e Sara. Certa vez, Avraham perguntou a Shem, filho de Noa, por qual mérito Adonai salvou-os na arca? Sobrevivemos devido à nossa caridade, replicou Shem. O que quer dizer? Não havia pobres com vocês na arca? Estranhou Avraham. Refiro-me à nossa caridade com os animais, replicou Shem mais uma vez. Ficávamos acordados noites inteiras a fio para alimentá-los. Se é assim, raciocinou Avraham, quão mais importante é sustentar seres humanos. Avraham era um cara sábio, um homem sábio. Você deve recitar uma bênção após a refeição. Foi o que Avraham começou a ensinar às pessoas que vinham até ele. Porque Avraham, ele ficava na tenda dele, e a tenda dele tinha 4 entradas. Então ele vinha, quem vinha do leste, quem vinha do oeste, quem vinha do sul, quem vinha do norte. As caravanas que passavam ali, leste e oeste, vindo da região, lá da Babilônia, lá de Canaã, passava por ele para ir para o Egito, voltava. Então ele ficava ali esperando alguém chegar, com sede, com fome, e poder ajudar essa pessoa, fazer tzedakah, fazer caridade, fazer justiça. E Avraham, ele tomou posse daquilo que o Eterno falou para ele. O Eterno não disse assim, eu vou te abençoar. Não. O Eterno disse, sê tu uma bênção. Aí nós vemos hoje, aí esse versículo, muita gente querendo as bênçãos de Abraão, assim como eles traduzem, as bênçãos de Abraão. A bênção de Abraão era fazer caridade, era servir. Mas ninguém quer servir, só quer ser servido. Há uma confusão nos escritos Nazarim, proclamado pelas religiões, principalmente o cristianismo. Eles não entendem os escritos Nazarim, que eles chamam de Novo Testamento. Eles não entendem. Por quê? Porque eles não querem estudar a Torá, eles não querem estudar lá o início de tudo. Eles tomaram uns escritos, manipularam, fizeram o que quiseram,
criaram seus dogmas, suas diretrizes, e é assim, acabou. E o que o Eterno falou tudo lá atrás não vale. O que vale é o que a gente quer. Então todo mundo quer as bênçãos de Abraão, né? O povo evangélico aí quer as bênçãos de Abraão. Não estou aqui denigrindo, né, imagem nem religião de ninguém. Você segue o que você quiser. Eu estou buscando aqui a luz da palavra. Agora, se a tua religião explica de uma forma diferente, você escolhe, né? Ou você segue a sua religião ou segue a palavra. Porque qual foi a bênção de Abraão? Ele disse: "Sê tu uma bênção para as outras pessoas." Então Abraão ficava ali sentado na tenda dele, e quem passava, né, ele oferecia água, oferecia comida. A única coisa que Abraão pedia era que essa pessoa bendizesse o nome de Adonai, o nome de Hashem, o nome de Elohim. Hashem já quer dizer o nome. Ele dissesse: Baruch Hashem, bendito seja o nome do Elohim que criou os céus e a terra. Então, Abraão, a única coisa que ele pedia era isso: bendito o mestre do universo, de cuja abundância e fartura comemos. Aí a pessoa chegava e dizia assim: não queremos recitar essa bênção. Não vou recitar isso aí, eu não conheço esse Deus, né? Esse Elohim, não conheço, então não vou recitar. Quem é esse mestre do universo? Aí Abraão dizia: façam como desejarem, mas neste caso, devem-me o pagamento da refeição. Dizia Abraão. Quanto custa? Perguntavam os hóspedes. Abraão dizia: uma garrafa de vinho, 10 peças de ouro. Um bife, 10 peças de ouro. Um pão, 10 peças de ouro. Era a proposta. Então o pessoal: mas isso é muito caro. O que é isso? Uma garrafa de vinho por 10 peças de ouro? Um pão por 10 peças de ouro? Aí Abraão chegava e dizia assim: onde é que vocês vão encontrar vinho, pão, carne? No deserto? Podem procurar. Onde é que vocês vão encontrar aí? Velho? Aí os caras olhavam assim, né? Bom, como é que é mesmo a bênção? O que é a gente tem que falar mesmo? Claro, né? Eram pegos pelo bolso, como muita gente hoje é pega pelo bolso. Só que hoje é o contrário, né? As pessoas preferem pagar, fazer barganha com Deus, com Zeus, com Jesus Cristo, fazer barganha com essas divindades, do que declarar o nome de Hashem, do que declarar o nome de Adonai, o nome verdadeiro. Não querem se humilhar, não querem reconhecer, né? Eu estava comentando algumas coisas no Facebook, né? Boto alguns comentários lá, e eu disse: é preciso fazer techuvá. E o rapaz lá me perguntou: mas o que é que significa techuvá? Qual assim o âmbito da palavra? Onde é que ela se encaixa? Aí eu expliquei. Porque a história se desenvolveu toda no ladrão que morreu na cruz. O ladrão que morreu na cruz foi para o céu ou não? Não foi para o céu, né? Não foi para o céu. Não vou fugir aqui da paraxá, é só para explicar, né, o que o povo está precisando hoje, né? E era o que essas pessoas, né, quando Abraão começava a falar do Eterno, né, elas caía a ficha, elas compreendiam, né? Eu disse: a palavra techuvá, ela consiste em duas colocações, né? 2 pilares, vamos dizer assim: reconhecimento e como é que eu posso dizer? E arrependimento. Reconhecimento e arrependimento. O ladrão que não foi crucificado numa cruz, ele foi pendurado no madeiro, ele reconheceu
e se arrependeu. Ele fez techuvá em momentos diminutos ali antes de morrer. Então, para o Eterno, o que vale é o fim da história e não como começa, como diz a Torá. Então, essas pessoas, elas reconheciam, através do testemunho de Abraão, elas reconheciam a soberania de Adonai, de Elohim, e dali por diante passavam a ensinar as outras pessoas, porque não se ensina só com palavras, se ensina com prática, com práticas, praticando que você dá testemunho, não é apenas só com palavras. Sara, também ficava à porta da tenda, e permanecia sempre abertas, por seu mérito. A nuvem, a Shekinah, a presença divina, ficava ali em cima da tenda, ficava sempre pousando ali em cima da tenda, e a vela que ela acendia na véspera do Shabat nunca se apagava, e a comida da casa era sempre abençoada, com abundância. Então, ela também ensinava as outras mulheres como seguir Adonai. Agora vamos para o texto, vamos ler o texto, e aí a partir de aí nós vamos começar a comentar alguma coisa do texto. Eu acho que eu já comentei agora, e vamos continuar. Depois apareceu-lhe Adonai nos carvalhais de Manré. Bom, depois apareceu quem? Adonai. O próprio Eterno desceu para conversar com Abraão. Alguns podem até dizer que foi 3 anjos, mas não. Um deles era Adonai. Um deles era o Eterno que estava ali. Naturalmente, o do meio, claro. Estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia, como sempre, acabei de falar. E levantou os seus olhos e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Abraão era muito esperto, ele viu que os homens eram diferentes. Não tinha asa, anjo não tem asa. Vamos deixar isso bem claro, anjo não tem asa. A forma de anjo é a forma humana. Em todos os locais que a gente vê anjo aparecendo, anjo visitando a terra, eles têm forma de homens. Como homem, não causa espanto nenhum nem medo a aparência de um anjo. E disse: meu Elohim, a palavra aqui na Bíblia Peshitta traz Senhor. Meu Senhor, se agora tenho achado graça a teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Abraão suplicava as pessoas para que viessem à tenda dele, para que fossem alimentadas. Que se traga já um pouco de água e lavai os vossos pés e recostai-vos debaixo destas árvores, ou desta árvore. Os sábios, eles chegam a dizer que essa prática de lavar os pés, vem da cultura lá de trás, que pé com poeira podia trazer, alguém podia adorar certas coisas, e a poeira não podia entrar em casa com o pé contaminado. Então isso tem um pouco de cultura aí, mas é irrelevante, é uma tradição. E trarei um bocado de... Preste bem atenção o que Abraão promete. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante. Porquanto, por isso, chegaste até vosso servo. E disseram assim: faze como disseste. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda. E disse-lhe:
amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e fazem bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu-a ao moço, que se apressou em prepará-la. Alguns sábios chegam a dizer que Abraão matou 3 animais, para que cada homem saboreasse o melhor do animal, no caso a língua. E tomou manteiga e leite, e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E eles estavam em pé junto a eles, debaixo da árvore, e comeram. Enquanto os homens comiam, Abraão ficou como mordomo. Entendeu o que é ser bênção? Hein? Você que é cristão, que é evangélico, que é católico, né, que é de qualquer denominação, você está entendendo o que é ser bênção? Abraão ficou como mordomo em pé enquanto os homens comiam. Mas isso não só é porque foi Ragem que estava ali, não. Era porque era a vida de Abraão, a missão dele. Ele disse: vou trazer água e pão. E olha o banquete que ele preparou para os homens. Então, quando você prometer, faça mais do que você prometeu. Primeiro que prometer é pecado. Promessa é pecado. Quem promete peca, transgride a Torá, transgride os mandamentos. Porque quem promete faz votos. Quem faz voto se acha dono do amanhã. E ninguém é dono do amanhã. Ninguém é dono do amanhã. Nós vivemos o hoje, o passado já passou, vivemos o hoje, o amanhã pertence ao eterno. E disse-lhe: onde está Sara, tua mulher? Depois que comeram. E ele disse: ei-la aí na tenda. E disse: certamente tomarei a ti por este tempo da vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho. Senhor, né? Era uma palavra que Senhor é Baal. Baal não é o nome do ídolo, né? Baal é a palavra Senhor, né? Então Baal quer dizer Senhor de mulheres, né? Aquele que é dono de várias mulheres. Era assim que na cultura lá se pronunciava, meu Senhor. E disse Adonai a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao teu Criador? Quem criou os céus e a terra? Existe algo difícil para mim, para o Criador? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ela disse: não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles homens dali, e olhando para o lado de Sidom, Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. E disse Adonai: escutarei eu, Abraão, o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e ele serão bendito, e ela será bendita, e serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido,
e eu sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho de Elohim, para agir com justiça e juízo, para que Adonai faça vir sobre Avarrã o que acerca dele tem falado. Disse mais Adonai: portanto, o clamor de Sidom e Gomorra se tem chegado a mim. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda de pé diante da face de Adonai. Dá para entender o texto? Muito fácil de entender. E eram 3 homens, 2 seguiram em direção a Sodoma, e Amorá, Gomorra, e Abraão ficou conversando ainda com Adonai, ficou lá conversando. Adonai diz aqui que o clamor de Sodoma e Gomorra chegou aos ouvidos dele, o clamor. Vamos entender, né, o porquê de Adonai executar essas pessoas. O vale onde ficavam essas cidades era o vale mais fértil que existia na face da terra, praticamente. O povo era muito rico, eles não precisavam de nada, tanto que Ló foi para lá. Ló seguiu para lá, porque viu fartura lá. Eles não aceitavam pessoas, só aceitaram Ló porque Ló era rico. Ló chegou lá com muito gado, então aceitaram Ló, mas estrangeiros eles não aceitavam. E quem diga que Sodoma e Gomorra foi julgada por conta de atos obscenos, não foi só isso. Isso foi o mínimo. Isso foi o mínimo. Vemos hoje atos obscenos por aí, e nem por isso, está igual a Sodoma e Gomorra, né? Mas nem por isso o Eterno já julgou a nós neste momento. Por que ele não julgou a nós neste momento? Porque vai vir mais coisas. Nós temos que se comparar, se equiparar, né, a Sodoma, ao povo de Sodoma. Existem 2 histórias que eu vou contar aqui que podem ser a mesma pessoa. Os sábios contam que uma família começou a empobrecer e eles já não tinham mais o que comer. E a filha, quando ia buscar água, né, encontrava-se com as outras moças, né? E aí ela contou a história. Ela disse assim, a outra disse: mas você está tão magrinha, tão parda. Ela disse: é porque nós não temos mais o que comer em casa. Aí a outra disse: pronto, amanhã quando você vir buscar água, né, a gente vai trocar os jarros. No outro dia, quando elas se encontraram, a que se compadeceu dela levou um jarro cheio de farinha, de trigo, né, e a outra levou o jarro vazio. Então elas trocaram os jarros, né, e uma levou o jarro com água e a outra levou o jarro com, a que estava faminta, levou o jarro com o trigo, né, o alimento. E alguém observou, né, alguém viu e contou. E acabou que essa menina foi julgada e morta. Isso aconteceu também, né, é bem relacionado a essas coisas, né, bem parecida, com mais uma filha de Ló. Há quem diga que Ló tinha mais uma filha, e tinham, né? E ela se compadeceu de uma pessoa, né? E todo dia ela saía e alimentava essa pessoa. Estou resumindo a história para a gente entender como era o povo de Sodoma e Gomorra. E acabaram que descobriram, né? E a filha de Ló, ela foi julgada, né, foi apedrejada e foi queimada, né, em praça pública para que servisse de exemplo. Mas por que eles faziam isso?
Eles chegavam a tirar ouro e prata a poucos metros do chão. Era um terreno muito fértil. Eles não queriam dividir a sua riqueza com ninguém. Era assim o povo de Sodoma e Gomorra. Eles não praticavam caridade. Eles diziam, se um morrer, vai sobrar mais para a gente. Se vier um estrangeiro para a nossa cidade, vamos ter que dividir com ele. Não, expulsa. Se vier, vai morrer de fome do lado de fora. Ninguém dava ou ninguém fazia caridade para ninguém. Ninguém fazia justiça a ninguém. E o Eterno pergunta a quem como deve julgar Sodoma e Gomorra? A Abraão, pai da justiça. O homem que fez justiça ao Eterno. Foi o homem que fez justiça ao Eterno. Mas você pode fazer justiça ao Eterno? Sim, pode. Você pode bendizer o Eterno? Sim, pode. Quando nos alimentamos, nós bendizemos o Eterno, porque Ele é quem nos dá o alimento. Ele é quem nos provê o alimento. Então, o povo de Sodoma e Gomorra, eles foram julgados porque eles não praticavam tzedaká. Eles não repartiam a comida com os pobres. E isso está começando a acontecer nos dias de hoje. Nós vamos ser julgados porque nós somos mesquinhos, nós não compartilhamos um pedaço de pão, um prato de comida, uma camisa velha, uma calça, um sapato velho. Nós não fazemos mais caridade. É muito difícil, algumas religiões aí fazem, mas é o mínimo que se pode fazer. Quer que eu vá para números? Vou para números. As instituições religiosas institucionalizadas, as que têm CNPJ, né, isso são dados do IBGE, em 2013, olha, a gente já está com mais de 5 anos em cima aí, deve ter aumentado, né, ou deve ter diminuído porque o povo está acordando, está vendo que isso não funciona. O IBGE declarou, né, que as instituições, né, as ONGs, as empresas, digamos assim, as religiões institucionalizadas, são as que têm CNPJ, que declaram o que entra. Elas declararam que o faturamento de todas elas no Brasil, só no Brasil, dados de 2013, chegava a 60 milhões por dia. 60 milhões por dia era arrecadado. 60 milhões por dia é arrecadado, em média, em todas as igrejas, católicas e evangélicas, só no Brasil. 60 milhões por dia. Isso é o que eles declaram. Não estou dizendo que eles declaram errado, mas pode existir a possibilidade de eles declararem errado. Isso as que tem CNPJ, mas você vê que existem vários pontos de pregação, templos por aí espalhados que não tem CNPJ. Você vai, aluga uma garagem, bota um ponto de pregação e o dinheiro começa a entrar. Você cria a sua própria igreja. Até você botar um CNPJ, é um ponto comercial. Sabe quanto dá 60 milhões por dia? Sabe quanto dá ao ano? Mais de 22 bilhões de reais. 22 bilhões de reais é o que entra. E esse dinheiro está indo para onde? Eu pergunto, esse dinheiro está indo para onde? Para construir templo de pedra? Tem uma denominação aqui que gastou 300 milhões agora há pouco, há 1 ano, 2 anos atrás, em Recife. 300 milhões em um templo de pedra. Nessa denominação não tem ninguém doente, não tem ninguém precisando de uma roupa, de um sapato, de um remédio, de uma cirurgia. Não tem. Para gastar 300 milhões num templo de pedra, só porque a concorrente gastou não sei quantos milhões também, fez um templo bonito. Ah, nós temos que fazer um também. Que competição absurda, pagã é essa? Quando Yeshua disse assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele mesmo disse que o templo ia ser destruído, porque não ia mais sacrificar em templos. E esses homens criam templos de pedra para estar cobrando dízimo dentro desses templos. Quando o dízimo também foi extinto, está lá em Atos. O dízimo foi extinto porque toda a obra que era vinculada
aos sacrifícios dentro do templo foi extinta. Então, o sacerdócio levítico ele foi extinto. O sacerdócio agora é de Yeshua. Ele é um sacerdote e não é da tribo de Levi, já para demonstrar que não é mais para se pagar dízimo, porque em Hebreus diz lá, quem pagou dízimo recebeu dízimo de Levi até, de Abraão até Levi. Acabou. Hoje não temos mais a tribo de Levi. Temos aí que se dizem levitas, né? Só se for flutuar, os levitas que flutuam, né? Está levitando. Não tem moral, não tem respaldo nas Sagradas Escrituras para esses homens estarem cobrando a Massé, o dízimo, e ainda mais em dinheiro. A Massé sempre foi alimento. E a Massé era para o levita, para o órfão, para a viúva, para o necessitado e para o estrangeiro. Não era para comprar carro importado, não era para comprar fazenda, não era para comprar avião, não era para comprar canal de TV, dizendo que está fazendo a obra, com a desculpa que está fazendo a obra de Deus, só se for a obra de Zeus, porque a obra do Eterno é ajudar o necessitado. Depois a gente vai chegar lá, né? Yeshua vai dar uma lapada muito boa nos sacerdotes com a parábola do bom samaritano. A gente vai chegar lá, né? E eu vou comentar mais sobre isso. Então, 22 bilhões, bota esse dinheiro na minha mão, que eu acabo com a fome do mundo. Vou lá para a África, acabo com a fome da África, acabo com a fome da Venezuela. A Venezuela está virando a Sodoma e Gomorra. Eles querem tornar a América do Sul toda uma Sodoma e Gomorra. O mundo inteiro. Em vários lugares, né? O povo está negando alimento. E é essencial. Yeshua disse assim: felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. Ou seja, ele usou as duas principais atividades para que o homem permanecesse vivo, beber e comer, para tipificar o que é justiça. Justiça é ter fome e sede. Quem dá água de beber, quem a um necessitado, a um sedento, quem dá comida a um faminto, ele está praticando tzedakah, justiça. E Abraão foi o pai da justiça. E é o Eterno quem pergunta a Abraão, né? Vamos voltar ao texto. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face de Adonai. Abraão começou face a face com Adonai. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela. Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça a Shofté, juiz de toda a terra. Shofté é juiz. Então disse Adonai: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: Abraão era teimoso. Abraão, ele era... Imagina a intimidade de Abraão com o Eterno. Quem ousa fazer, né, replicar assim com Adonai? Eis que agora me atrevi a falar a Adonai, ainda que sou pó e cinza. Reconhecimento e humildade. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não destruirei se eu achar ali 45. E continuou ainda a falhar e disse: se porventura se achar ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire Adonai, se eu ainda falar,
se porventura se acharem ali 30, e disse, não a farei se achar ali 30. E disse, eis que agora me atrevi a falar a Elohim, Senhor dos céus e da terra, né? Se porventura se acharem ali 20, e disse, não a destruirei por amor dos 20. Disse mais, ora, não se ire, Elohim, que ainda só mais esta vez eu falo. Se porventura se achar ali 10, e disse, não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se Adonai, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. E vieram os dois Melahim, a Sodoma, do Melahim anjo, a Sodoma à tarde, e estava Lote assentado à porta de Sodoma, e vendo Lote, levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse, eis, agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E ele disse, não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em casa. E fez-lhe banquete, e cozeu bolos sem verdura, e comeram. Anjo come, viu? Quando você receber um anjo, né, na sua casa, prepare-se, que anjo come. Se chegar alguém na sua casa e ele comer muito, olhe para ele assim e pergunte, tu és um Melahim? Né? Por aí, anjo come. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de Sodoma e todos os bairros. E chamaram a Lote e disseram, onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Lote a eles a porta e fechou a porta atrás de si. E disse, meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Imagina, 2 filhas virgens, ou seja, virgindade para eles não valia nada. O que eles queriam era o mal, fazer o mal, né? É assim, o extremo da perversidade. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, esses indivíduos veio aqui habitar, entenderam? Eles não gostavam de estrangeiros. E quer ser chofé em tudo. Chofé. Por quê? Lot, ele era um dos juízes. Né? Ele era um dos juízes da cidade, por ser rico. E aí eles disseram assim, você quer ser juiz em tudo? Ah, não é assim não. Depois eu vou trazer uma história interessante sobre isso aí. A próxima paraxá. Agora, te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Lote, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Lote consigo na casa e fecharam a porta. Tem muita gente aí que diz que os caras queriam, né, fazer coisas obscenas com os anjos. Não, eles queriam expulsar os caras dali. Eles queriam expulsar. Né? Aqueles homens, porém, estenderam suas mãos e fizeram entrar a Lote consigo na casa e fecharam a porta.
E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Incrível. Então disseram aqueles homens a Ló: tem alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quantos têm nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Prestou atenção nesse texto? Teu genro. Peraí, se as duas filhas de Ló eram virgens, mas ele tinha um genro, a história dos sábios tem cabimento. Ló teve uma filha e ela morreu e ficou o seu genro. Legal, né? Como é bom, né? Fugir da mistificação, do paganismo das religiões e se aprofundar diretamente no texto. Porque nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem aumentado diante da face de Adonai. Ou seja, aquilo que chegou aos ouvidos de Adonai, que ele falou para Abraão, olha, o clamor dessa cidade tem chegado aos meus ouvidos. Eu vou lá, né, pessoalmente, ver se isso é verdade. Ver se é verdade? Não, já sabia que era verdade. É linguagem, força de linguagem, força de expressão. Então, as pessoas estavam clamando, né, clamando por justiça naquela cidade. Alguns estavam clamando. Estavam morrendo de fome. E Adonai nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, ou seja, as meninas poderiam estar comprometidas também. Disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque Adonai há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Os genros ficaram. Mesma coisa da Arca de Noé, né? Zombaram, conversa. E ao amanhecer, os melarrins apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. A cidade era injusta. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Adonai misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. O que é que a gente entende com essa pressa em tirar? É porque quando Adonai decreta uma coisa, tem hora marcada para acontecer. Tem hora marcada, dia e hora marcado para acontecer. Quando ele decreta, ele não volta atrás do que ele fala. Como muitos deuses de várias denominações aí, né, eles voltam atrás segundo o interesse do adepto. Né? Eu sou seguidor de um Deus, então peraí, o meu desejo é esse, então o que o Deus lá fala não me interessa não, o que interessa é o meu desejo. É o que a gente vê muito no mundo religioso por aí, né? O Deus, ele muda de situação, volta atrás na palavra a hora que o seguidor dele quer. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse: ora, não, meu Rachem, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que há em mim me fizeste, para guardar a minha nefesh em vida, mas eu não posso escapar no monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Nefesh é alma, tá? Você nunca vai encontrar no original a palavra espírito. Toda vez que Adonai ou alguém se refere a outra pessoa, se refere como nefesh, alma. Né?
alma vivente. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é pequena. Ora, deixa-me escapar para lá. Não é pequena? Para que minha nefesh viva. E disse-lhe: Eis aqui tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o monte da cidade Tsoar, diminuto. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Tsoar. Então Adonai fez chover enxofre e fogo de Adonai desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina, e todos os moradores daquela cidade, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. O que a gente entende aí dessa mulher olhar para trás é que ela deixou muita coisa para trás, né? Não é nem a curiosidade, era o apego pelas coisas que ela tinha, porque Ló saiu sem nada, né? O gado que ele tinha, né? Sei lá, se é que ele ainda tinha, ficou para trás, tudo, seus servos. E Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estivera diante da face de Adonai. Ele olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a fumaça da terra subia como a de uma fornalha. Na verdade, o nome das cidades é Sidom e Amorá, tá? Sidom e Amorá. E aconteceu que, destruindo Elohim as cidades da campina, lembrou-se Elohim de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades que Ló habitara. E subiu Ló de Tsoar e habitou no monte, e as duas filhas com ele, porque temia habitar em Tsoar. E habitou numa caverna, ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, isso foi desculpa farrapada. Isso foi desculpa farrapada. Vem, demos de beber vinho ao nosso pai, e deitamo-nos com ele, para que a vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com o seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia, que a primogênita disse à menor: vês, aqui eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demo-lhe de beber vinho também esta noite, e então entra tu e deita com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. Parecia ser uma coisa boa, né? Mas não foi não. Não foi não. E deram de beber vinho a seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as duas filhas de Ló, de seu pai. A primogenitura deu à luz a um filho e chamou-lhe de Moabe. Imagina, Moav, no caso do pai, Moav. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. E a menor também deu à luz um filho e chamou-lhe de Ben-Amim, filho de meu povo. Este é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Viu no que resultou? Duas pecinhas boas. Quem foi os Moabitas? Procura aí. Vai ler a Torá para tu ver quem foram os Moabitas. Elas achavam que estavam fazendo uma coisa boa. Pense numa raça terrível. Os Moabitas estavam lá no deserto ainda, querendo pegar o povo, né? Cercando o povo, né? Quando entraram em Canaã.
Por isso que Rachem disse, tem que exterminá-los da face da terra, por conta da covardia. Aí o povo não entende. Ah, Adonai é um Deus perverso, matador. Não. Em todo o tempo Adonai dá ao homem o direito da escolha, de servir. Olha, se você me servir, você vai ter vida. Se você não me servir, o resultado é a morte. Você vai procurar a morte. Foi o que ele disse a Adão no Gan Éden, no Jardim do Éden. Escolha a árvore da vida. Mas não, foi escolher a árvore do conhecimento do bem e do mal, para morrer. Quando o povo estava entrando em Canaã, né, foi o que ele disse, Monte Gerizim e Monte Erval. Monte da bênção e monte da maldição. Eu aconselho que vocês escolham o monte da bênção, né? Escolham a bênção. Aí, 2 incestos, né? Porque dizem que Canaã, né, teve atos libidinosos enquanto Noa estava bêbado, embriagado. Aí criou o quê? Quem foi que descendeu de Canaã? Essa raça, né? Canaã. Tanto que Noé, quando acordou, disse assim, não, você não vai herdar nada, quem vai herdar é Shem, vocês vão ser escravos de Shem. Aí Nimrod não gostou disso, e por isso que ele se rebelou contra o Eterno. Mesma coisa está aqui, outro incesto, né? E aí vem os Moabitas e os Amonitas. Bom, pessoal, nós vamos terminar por aqui, né? Nós vamos continuar no próximo vídeo, amanhã, né? Continuamos a Parashá Ve'erá, e nós vamos agora recitar a Birkat Kohanim, já que é Shabbat, né? Vamos recitar a Birkat Kohanim. A Birkat Kohanim não é para mim. Quando eu recito ela, eu não estou abençoando a mim, eu estou abençoando aos outros. Por isso que ela é tão importante. E por isso que ela não é usada no mundo religioso, né? Ela não é usada. O povo faz assim, né? O povo, a bênção pastoral, o povo faz assim. Birkat Kohanim é o contrário, né? Birkat Kohanim, você dá em vez de receber, né? E Adonai disse assim a Moshe, disse a Abraham, a Arã, né? Diz a Arã, né, as seguintes palavras: Yevarechecha Adonai veish merecha, Yair Adonai panavelecha, Vihuneka itzah Adonai panavelecha, Veiaselecha Shalom. Você encontra a Birkat Kohanim lá no capítulo 6, né, no verso 22. Está aqui. Vamos ler? Na Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Católica. Vamos ler? Está aqui. Assim abençoarei os israelitas. Diz-lhes. Adonai te abençoe e te guarde. Na Bíblia de Jerusalém eles trazem a palavra Yahweh. Yahweh. Eu não concordo, né? Eu já há um tempo já usei essa palavra Yahweh, que é o verbo ser no presente. Mas eu creio que o nome do Eterno, ele está escondido, ele foi ocultado para que nós não falássemos o nome dele em vão. Mas existe uma ramificação que é aquele eu sou o que sou, traduzido, né, ao pé da letra, nós temos a palavra Yahweh, né? Erie, Axé, Erie. Adonai te abençoe e te guarde. Adonai faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te seja benigno. Adonai mostre para ti a sua face e te conceda paz, te conceda shalom, as 7 plenitudes. Porão assim o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Amém. Elohim Melech Neeman. Elohim é rei fiel.
Uma boa noite, um Shabbat Shalom, Laila Tov, ao povo da Techuvá. Até o próximo.